num lago maravilhoso. Um lago logo ao amanhecer. O céu está totalmente azul. Não tem uma nuvem no céu. O reflexo da água é azul. Azul da paz, da harmonia, azul da tranquilidade. Um azul claro, bem clarinho, de pura paz, de pura harmonia. Um azul que traz muita calma. E aí eu convido o corpo energético de todos vocês a participarem desse momento e se imaginarem entrando dentro dessa água, que ela é morna, gostosa, leve, e todos nós entramos nela e também adquirimos essa calma, essa tranquilidade no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual. E árvores estão em volta de um verde claro, um verde muito tranquilo. E a água também se torna verde. Ela se mescla com o azul e verde da saúde física, mental, psíquica, espiritual. E vocês também vão se banhar dessa água e vai te trazer calma e saúde plena. E agora surgem nuvens brancas que também deixam a água branca, trazendo muita paz de espírito. E nós estamos num momento de muita tranquilidade, de muita saúde plena, de muita paz de espírito. Todos nós, dentro desse lago de águas límpidas, águas leves, uma água morna, deliciosa. Todos nós nos banhamos energeticamente nessa água, que ela tem o azul da calma, o verde da cura, da saúde, a paz de espírito branca em torno de todos nós. E agora estamos prontos para receber o corpo energético espiritual das pessoas que nos pediram auxílio, que nos pediram que ajudasse num momento difícil de saúde, ou mesmo da parte psíquica, ou de uma paz espiritual. E eu faço o convite a todos a convidarmos essas pessoas para participar desse banho alquímico de energias puras, sagradas. Então, nós convidamos. Obrigado pelas palavras, obrigado por esse dom, por essa gentileza, por esse trabalho, por esse estudo. Eu não sei o que você, né, como você atribui esse seu conhecimento, mas muito obrigado por transmitir para a gente, para deixar a gente assim nesse estado
de flow, digamos assim, né, que é moderno falar flow, eu vou falar esse estado de completude dentro da gratitude, dessa egrégora que emana aqui para o mundo todo, partindo das nossas reuniões. Muito obrigado. E hoje eu estou assim, compromissado, claro, né? E muito preocupado e morrendo de medo. Porque quando eu consigo participar, eu faço perguntas. E hoje eu espero que o Denis não esteja, eu espero que o Tadeu não esteja, eu espero que o Irineu não esteja, eu espero que o Renato hoje esteja bonzinho, né? Que vai facilitar. Agora, as mulheres, elas têm o dom da gentileza, as mulheres, elas não gostam de constranger a gente, então elas fazem umas perguntas assim mais fáceis de responder e mais tranquila. E quando a gente pega um tema que ele é logo provocativo, porque não é uma pergunta, nós colocamos assim, o tempo é uma ilusão. Aí o Denis apareceu, aí, meu Deus do céu. Aí o que acontece? O tempo é uma ilusão, é uma provocação. É para a pessoa pensar mesmo, mas que audácia, como assim o tempo não existe? Eu tenho tanto tempo no mundo, então eu quero fazer um desafio para vocês logo de começo. Eu até anotei aqui algumas coisas, né? Porém, eu vou começar esse bate-papo no passado, porque já é ido quando eu comecei, já é passado. Porque se quando eu falei boa noite, pessoal, quando eu falei olá, pessoal, quando eu agradeci ao Antônio e a sua vibração, tudo aquilo já passou, já é passado. Logo, se eu estou falando agora, o agora já passou aquele outro agora, porque esse agora já é um novo agora. Porque um segundo já se passou. E quando eu falo do tempo, eu tenho que falar do passado. E se o que eu falo agora ele já é passado, como que eu determino o que é presente, o que é futuro, o que é passado? Onde está essa determinação? Se o Antônio falou, já foi no passado, já não é mais presente. Agora, quando eu falo que nos dias de hoje é presente, é uma convenção. Por que que é uma convenção? Porque o tempo, ele não é tangível, ele não se toca, ele não é físico, então ele é todo tempo é tempo. Então, nesse caso, o tempo não existe, porque se eu falar que agora eu estou falando no presente, eu acabei de falar uma coisa do passado, então não tenho razão. Eu já fui equivocado. Já me ferrei, porque já nem comecei, já tem gente levantando a mão. Eu sabia que hoje eu estaria perdido aqui, né? Não tem jeito. Se eu falo que eu estou no presente conversando com vocês, logo eu já estou no passado. A não ser que haja um acordo entre a gente que nós determinamos quantos segundos, quantos minutos, quantas horas nós vamos determinar que é o passado. Vou dar um exemplo bem raso para vocês. Eu gosto muito de futebol, jogo futebol, e aí um amigo meu falou para mim assim: Nossa, o meu time ganhou do seu time de 3-0 domingo. Eu falei: Isso é passado? Ele falou: Não, é agora. Eu falei: Tá bom, o meu time ganhou do seu em 1972 de 4-0. Ele falou: Ah, mas é passado. Ou seja, para ele, passado é depois do domingo. Para mim, não. Ainda é presente. Porque eu nasci antes de 72, eu nasci em 64. Ou seja, o tempo é uma conveniência também? O tempo existe? Bom, como o Renato já colocou o Davidson aqui, então ele já está pronto, eu já estou aguardando. O Boa noite, Davidson, Davidson. Muito ele, obrigado ele por estar aqui levantou com a a mão no gente. passado, mas ele vai falar Levantei a de mão no você no passado, presente. realmente. Carlos, o tempo não é uma criação humana? Você pode me definir isso aí? Sim, o tempo é uma criação humana, né? Por que que o tempo é uma criação humana? Porque, olha só, vamos pensar assim: em algum momento do passado, não existia o segundo, o minuto, a hora, o dia, o século, né, decênio, não existia nada disso. Então, o homem, por uma necessidade de fazer uma organização, ele começou a determinar que durante o dia é um tempo, a translação da Terra são 23 horas e 56 minutos e não sei quantos segundos, que eu não me lembro de cabeça. Então, ele teve que fazer tudo isso aí no papel para ter uma organização daqui dos afazeres, dos compromissos. Mas ele não conseguiu controlar o tempo, ele não determinou como que o tempo funciona. Até porque hoje vamos falar de Brasil, vamos falar de São Paulo, porque é onde eu estou. Eu sei que tem pessoas do exterior, gente de fora, mas onde eu estou é São Paulo. E aqui tem dia
que escurece 6 horas da tarde, às 18 horas, tem dia que não escurece, está sol ainda às 18 horas. Por quê? Porque tem o equinócio, tem lá o dia mais curto, que é em junho, o dia mais longo, para o dia de claridade, não o dia de 24 horas, né? Então, o dia mais longo, ele é em dezembro, se eu não me engano, dia 21 de dezembro, agora não me recordo bem, agora alguém deve saber, mas só para ilustrar. E o dia mais curto se fosse o tempo real, o dia de claridade seria igual para todo mundo. E a noite também seria igual para todo mundo. Porque se ele muda todos os dias, e nós determinamos que isso nós vamos chamar de dia, logo o tempo não existe. Tá certo. Obrigado pela explicação aí. Gratidão. Mas ele te Gratidão. convenceu, Davidson? É, convenceu. Tá bom. Vou aproveitar e falar para a Luciana e para todos os convidados que estão na sala que é um bate-papo, tá? Então fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta ou até explanar alguma ideia para o Carlos, é só levantar a mãozinha e eu vou aqui organizando como o temível Denis e a Cláudia fizeram agora. Então, vou colocar os dois para falar com ele. Peraí, deixa eu ver onde. Ah, tá aqui. Por favor. Obrigado, Davidson. Eu protesto porque eu falei para o Renato não deixar o Denis fazer pergunta, era até para fingir que estava com defeito o botão. Meu querido Carlos, Bem-vindo, Cláudia e Denis. como você falou isso no passado, eu tenho a condição eu desconsiderei do que você está falando e vou fazer uma pergunta. Mas, na verdade, primeiramente, não é nenhuma pergunta. Primeiramente, assim, eu te acompanho no Instagram e você é um cara, para mim, extremamente inteligente, porque a inteligência, para mim, não vem só do conhecimento. Ela é transformada em sabedoria quando se coloca em prática. E quando existem pessoas questionadoras, como você tem essa característica, assim como eu também tenho essa característica, a gente abre muitas portas para o mundo, no sentido de aprendizado. E aqui a gente está justamente num bate-papo que é de colocar essas intervenções ou essas intercorrências dentro do que a gente já acredita para aumentar e ampliar a nossa consciência. Você é um cara que faz isso extremamente bem. Então, parabéns aí, obrigado. E aí eu vou te perguntar, o tempo não existe. Concordo contigo, mas eu discordo no sentido de que você entrou. Que hora que era o bate-papo aqui na palestra? 20 horas, Que dia? 19/11/2025. Ah, do ano cristão. Ah, beleza. Então esse tempo existiu para você saber o horário que você tinha que entrar aqui e o dia que você está aqui fazendo o bate-papo? Ou você descobriu assim, ah, agora eu vou lá? Não, esse tempo existiu. Ah, mas você Ele não está existe, dizendo. mas ele existiu. E como funciona isso? Me explica, meu amigo. Que eu me confundi agora do que a pergunta que eu fiz para você. Não, legal, Denis. Então eu vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse, mesmo para todo mundo ouvir, né? Quanto tempo dura uma gravidez? Em média, 9 meses. Eu vou discordar de você. Por isso que é uma questão de horário, né? Porque uma gravidez dura o tempo necessário. Sim. Tempo necessário, tempo, de novo, né? É o tempo necessário. Então, o tempo para a gravidez ela pode existir. Eu vou falar uma frase em latim que é cui bono, que eles dizem o seguinte, que quando a gente está discutindo alguma coisa, nós tendemos a puxar a sardinha para o nosso lado e a lei ela é feita, ou o tempo ele foi narrado para determinar
para quem interessa. A quem interessa? Quando o juiz vai julgar alguém, alguma coisa, se é certo ou errado, ele diz, a quem interessa? Então, assim, a quem interessa determinar que essa reunião teria que ser às 20 horas do dia 19/11/2025, ela era cristã, a quem interessa? Ao Renato, ao Carlos Serpelloni, ao Denis, à Cláudia, ao Antônio, à Loló, né, ao Nicão, Paulo, Taba, Beth, a Inês, que na verdade é ela que manda tudo, não é o Renato coisíssima nenhuma. Então, assim, a quem interessa a fazer esse tempo, essa hora? Então, de novo, o tempo é uma convenção. Porque se eu não estivesse aqui às 20 horas, a egrégora iria acontecer da mesma forma. Então, o fato de ter sido marcado dias 20 horas do dia 19, 19/11, ele só existiu para nós aqui. Porque se eu não estivesse aqui agora, a egrégora ia continuar, provavelmente o Denis ia tomar a frente, ou o Tadeu, como já aconteceu outras vezes com algumas pessoas, de um substituir o outro com grandeza, né, com sabedoria. Então, para mim, não existiu mais, ele deixaria de existir. Para ele existir de fato, ele tem que existir para todo mundo, não só para aqueles que interessam. Eu não tenho tempo para estudar mais do que isso. O tempo existe, mas ele é uma convenção, ele é conveniente a quem está lidando com ele. Mas é legal, quando você perguntou a hora que começou aqui, que hora que eu estava aqui, eu tive que saber do tempo. Então, o tempo era um tempo certo mesmo, nós estamos falando do tempo, que ele não existe mais, porque ele acabou. Porque às 20 horas do dia 19 de 2025, da era cristã, nunca mais vai voltar. Ele não existe mais. Então, qual o momento que ele existe? No passado, no presente e no futuro? Sim, o Davidson falou, né, que que ele disse? O tempo foi inventado pelos homens. Sim, como muitas outras coisas foi inventado pelo homem. Quando eu falo o carro não existe ou existe, mas foi inventado pelo homem o carro. Sim, teve esse carro a gasolina, a álcool, sei lá o que, etanol, metanol, mas teve o carro a carvão, teve o carro elétrico. Os primeiros carros da história, se eu não me engano, foi elétrico, né? E aí teve carro. E antes tinha o carro a boi. E antes tinha o carro a biga, né? Antes, e ainda tinha uns carros que eram puxados por pessoas. Ou seja, sempre existiu o carro, mas num tempo mais remoto não existia o carro. Ou existia, eu não me lembro, tal. Então em qual tempo que existiu o carro? Em qual tempo que existe o carro? Mas o carro é físico, você pode tocar ele o tempo, não. A gente não consegue tocar o tempo. Ele é só para determinar esses compromissos mesmo. É terrível falar sobre isso, né? É muito Posso intrigante. entrar na conversa de vocês, não? Pô, seria Lógico, é um prazer te receber aqui. Em qual tempo você quer falar, Renato? No passado, no futuro? É, no presente. É, o tempo é uma unidade de medida? Vamos lá. Vamos pegar uma medida assim, ó. Alto, baixo. Ele é alto durante quanto tempo? Ele é baixo durante quanto tempo? Isso pesa quanto? Durante quanto tempo? Vamos lá. Eu pego 1 quilo, estico a mão, coloco na palma da minha mão 1 quilo. Esse 1 quilo, ele é 1 quilo. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, a minha mão começa a sofrer e esse quilo começa a parecer psicologicamente que ele é mais pesado. Então, o tempo não é uma unidade de medida. Porque senão o tempo ele seria o mesmo. Ele não mudaria. Porque 1 quilo, ele continua 1 quilo. E por que que o tempo mudou? Ele passou. Não é mais aquele momento. Ele já foi ido. E a minha mão não aguenta mais devido ao tempo. Então, o tempo, ele é volátil. Ele é volátil. Uma unidade de medida. Como que a gente quer classificar ele? Aí vai depender da convenção, de como nós queremos determinar isso. Meu Deus. É, eu não concordo, mas vou dar a palavra para a Luciana e depois eu volto na minha não concordância. Enfim, Luciana, por favor. Então, eu entendo que o tempo é uma convenção, Serpilone, mas eu discordo que o tempo não existe, porque, na verdade, ele foi determinado a partir
da rotação da Terra, né? Então, o dia nada mais é do que uma volta da Terra. Então, o Sol bate, por isso existe o dia, e aí a Terra gira e a noite, então a convenção é de determinar as horas, e aí o primeiro relógio foi um relógio de sol, porque era de acordo com a incidência do Sol na Terra. Então, na verdade, eu entendo que o tempo sempre existiu e que o homem só classificou. Então, por exemplo, começando com o relógio de sol, a incidência da luz na Terra, e isso era a volta da Terra, uma volta um dia. E o tempo existe e a gente, é, é, na minha cabeça, a gente está muito sob efeito desse tempo, porque é só considerar o envelhecimento. A gente nasce e com o tempo a gente cresce, a gente anda, e a cada volta da Terra alguma coisa mudou no nosso envelhecimento e, enfim, a, a minha opinião, o tempo existe e ele foi classificado só pelo homem, mas ele sempre existiu. Eu enxergo assim. Mas faz tempo que você pensa assim, Luciano? Acho que desde que eu me conheço por gente, Quanto tempo? Deve isso. Isso não tem muito tempo. há 53 anos, acho. Então, aí que vem a questão. Quando a gente fala tempo, ele é subjetivo, ele não é exato. Porque se ele fosse exato, eu não precisaria falar assim, quanto tempo. Aí vem a questão faz 53 anos, 2 meses, 3 dias, 1 hora e 2 segundos. Eu acabei de falar errado essa data. Quando eu falo é 1 quilo, ele é 1 quilo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ele é 1 quilo. Se não evaporar, se não mudar, se não acrescentar nada, ele continua sendo 1 quilo. O tempo não. Todas as vezes que eu falo de um tempo, ele já não vale mais, ele já não serve mais. Porque se eu falar exatamente como deve, Por quê? Porque é uma convenção, você está certa. Faz 53 anos que eu conheço o tempo. Você é mentirosa que você tem 40 anos, não pode fazer 53. Você tem 40 anos de idade. Aí, você fala que faz 40 anos, só que não faz mais 40 anos, faz 40 anos, 1 minuto, 2 segundos. Mas não faz mais 40 anos, 1 minuto, 2 segundos, já é três. Não, já não é, agora já é 8 segundos. Não, Mas já. é por a Terra não Porque a está convenção. parando, a Terra está Isso. girando. Por isso que é uma convenção mesmo. Porque é uma forma de olhar a nossa necessidade ou a quem interessa. Se me interessa falar que que uma gravidez é 9 meses, eu falo que é 9 meses. Aí o médico fala que não é 9 meses, que é 40 semanas. Aí o outro fala assim, não, mas 36 semanas já pode nascer. Mas é 38 semanas. Tá, mas qual é o tempo que leva para. Qual é o tempo? É o tempo necessário para formar. Não é um tempo exato. Todo mundo nasce com o mesmo tempo, porque ele é o tempo necessário. Quanto tempo leva para despoluir o rio Tietê? O rio Tietê, para quem não sabe, o rio Tietê ele cruza São Paulo, tem a Marginal Tietê, que é bem conhecida no mundo inteiro, e esse rio é bem poluído. E uma vez um engenheiro que despoluiu o rio lá de Londres, se eu não me engano, é o rio Tâmisa, se eu não me engano, perguntaram para ele quanto tempo levou para despoluir o rio Tâmisa, porque nós queremos despoluir o Tietê. Ele falou, levou o tempo necessário. Então, o tempo necessário não dá para medir, a não ser que ele tenha sido ido. Então, se ele é ido, eu meço. Mas se ele for para frente, ele é legal. Olha o que o Davis colocou aqui Depois você pode falar de novo, viu, Davis? Mas ele é ininterrupto, ele não para. Então, como é que ele é uma unidade de medida que ele só serve para o passado? Porque para o futuro eu não sei se vai dar certo, se não vai dar. Por exemplo, eu tenho mais 13 anos de vida. Eu, Carlos Serpelloni, tenho mais 13 anos de vida. Por quê? Porque, segundo o IBGE, a média de idade da minha faixa etária é 74 anos para homem. Até nisso a mulher é mais feliz, a dela é 79. Sendo assim, eu tenho 61, mais 13, 74, morri. Aí você fala, não, mas não tem garantia. Não tem. O tempo não dá garantia.
O tempo existe, a gente marca os compromissos pelo tempo, eu tenho 61 anos, os anos é medido pelo tempo. Agora, Luciana, eu só vou usar você porque você está aqui na tela, tá? Mas o primeiro que viesse aqui, eu vou fazer essa pergunta. Quando você tem aluguel para pagar, o tempo passa rápido. Quando você tem para receber, o tempo demora. Eu estou falando besteira? Não, porque daí é uma sensação emocional, Ah, né, gente? O ah, tempo, na verdade, vai ser o mesmo. Eu vou te falar, eu tenho essa percepção, eu falo para todo mundo. Por exemplo, o último mês de gestação parece que leva 12 meses. É uma sensação, e quem aqui já teve vai dizer. E outra sensação, a gestação dos outros é muito mais rápida do que a nossa. Mas aí é emoção, isso é sensação, não é tempo real. nossa, obrigado por essa colocação, porque eu, como homem hétero, né, mais ou menos hétero, eu nunca, não sei se tem isso, né? Eu nunca fiquei grávido. É uma sensação que eu nunca vou saber. Eu não tenho ideia de como é. E quando você falou que o último mês parece que ele tem 12 meses e o do outro parece que é mais rápido, o tempo é uma sensação, então? Não, é que aí a gente está falando de emoção misturada com o tempo, na verdade. Eu estou falando de emoção, eu não estou falando do tempo. O tempo é o mesmo. A Terra leva 24 horas para dar uma volta. Isso é real. Isso não muda. O que muda é os meus sentimentos ou as minhas emoções em relação às 24 horas. Perfeito, Luciana, Eu adorei. vou voltar na conversa aí com vocês, tá? Porque eu estou entendendo a linha que o Carlos está querendo falar a respeito do tempo, porque eu acho que você está trazendo uma visão mais romântica até do tempo, né? E Ô, nós, Renato, só uma parte, só uma parte. Olha o que o Tadeu escreveu. Essa acabou com a reunião. deixa eu ver o que ele escreveu. O tempo depende se você está do lado de fora ou de dentro do banheiro, quando você precisa usar. Tá bom. Então, essas colocações são dentro dessa linha mais, não seria romântica, mas mais etérea que você está trazendo. Quando eu questionei, que nem a Luciana comentou a respeito da Terra, né, se movimentando em volta do Sol, né? O tempo na Terra foi convencionado que seria o tempo que a Terra dá, a volta em torno dela mesmo e a volta dela em torno do Sol. Só que todos os planetas do sistema solar também têm a sua volta própria e a volta perante o Sol, com tempos, então, diferentes do tempo que nós temos aqui na Terra. Saindo do nosso sistema solar, existem outros sóis, outras estrelas e outros planetas cujo tempo, pelo olhar humano, né, porque a gente não sabe se naqueles outros universos, né, o tempo é medido, então, pelo tempo em torno de sua estrela ou não. Quando eu perguntei se o tempo era uma unidade de medida, né, que em tese é, mas ele é uma unidade de medida do quê? O que que você mede com o tempo? Aí entra bastante nisso que você está dizendo e no que a Luciana falou, né? Porque dependendo do seu sentimento, dependendo como o Tadeu falou, do lado de dentro e do lado de fora do banheiro, enfim, né? E na minha humilde Uhum. opinião, o tempo é uma unidade de medida de transformação. Porque se nós envelhecemos com o tempo, nós estamos transformando no decorrer do tempo. E toda forma de vida que existe no planeta Terra está passando pelo mesmo processo de transformação no decorrer do tempo. E só para finalizar minha colocação,
eu aprendi uma vez algo que eu achei. Olha, eu reflito sobre isso até hoje. Se você pensar no nosso universo como um rolo de fita de filme, ou até um DVD de filme. Naquele rolo, naquele DVD, tem um filme em média de 2 horas, que tem começo, meio e fim, e está tudo ali. O passado está lá, o presente está lá e o futuro está lá, ali dentro. Em qualquer momento, você entra num trecho do filme, né? Mas todo o filme já está acontecendo dentro daquele rolo, né? E se nós olharmos para a nossa vida dessa forma, né, devem existir pontos do universo onde você olha para o planeta Terra e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, repetidas vezes, né? Então, esse dia 19 de novembro, às 20 horas, que você falou que nunca mais vai acontecer, ele pode continuar a estar acontecendo o tempo todo, dependendo do ponto aonde você estiver olhando esse rolo de filme ou esse DVD, né? Então, eu acho que nós vamos ter muita coisa para falar aí pela frente. Vou dar a palavra agora, não sei se é a Cláudia ou o Denis, para voltar a falar, mas Renato, diga, Carlos. a Júlia e o Marcos tinham levantado a mão antes, né? Só que eu Então, não mas estou ele vendo mais abaixou a eles. mão. Se ele abaixou é porque ou alguém falou alguma coisa que ele ia perguntar, mas a hora que ele quiser é só ele abrir a telinha dele e eu ponho ele. Ó, ele abriu. Então, espera aí, Denis, vamos pôr o Marcos aqui, depois eu passo para você. Por favor, Marcos. Tá fechado o teu microfone, Marcos. Tá. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Júlia. Boa noite. Que a Júlia está no quarto, que estou na sala. Ah, Sobre o que você comentou, ela nessa linha que eu ia perguntar do Tadeu, do banheiro, questão que eu ia entrar nessa linha mesmo também. Questão de sentimento mesmo, né? Que, tipo, o minuto meu, será que é um minuto igual ao seu, né? Que seria que não o vermelho que você enxerga é o mesmo vermelho que eu enxergo, né? E também essa questão não sei se isso tem a ver, que nem agora que a gente está 8 horas da noite, 9 horas da noite, e no Japão é 9 horas da manhã, né? Não está fazendo a mesma coisa que a gente, né? E é um tempo, né? É outro tempo. E, teoricamente já falam que lá é 12 horas adiantado, né? Quer dizer, se eu for para lá, tô no futuro. Eles estão no futuro, né? É isso. legal, legal, viu, Marcos, o que você colocou. Se você faz uma ligação para alguém lá agora e ele atende quando? Ele atende agora. Ou seja, apesar de lá estar claro e aqui escuro, deveria ser o mesmo horário. Porque nós estamos no mesmo tempo, nós não estamos no tempo diferente. Então, o fuso horário, ele é cui bono. A quem interessa fazer o fuso horário? Por que que tem que ser de dia, a meio-dia? E por que que meia-noite tem que ser de noite, né? Sem ser o sol da meia-noite em alguns países? Mas por que que essa convenção existe? Vai favorecer a quem? É para controle, para ficar mais fácil, entende? Se fosse o mesmo tempo, poderia ser agora aqui 9 horas e lá 9 horas. Só que lá é escuro e aqui é de dia. E ao contrário, a mesma coisa. Mas isso é só um jogo de palavras, Marcos. Obrigado pela contribuição. E é interessante o que você falou. Lá está no futuro ou não? Porque lá está tudo está acontecendo agora, no mesmo momento. Se você ligar lá, ele vai atender agora o telefonema, né? Ele não vai atender depois. Deve ter um delayzinho aí, mas são pouco tempo esse delay. Então, pela nossa convenção, não chega a ser passado. Quando ele atender lá, já é passado. Bom, obrigado, Marcos. Luciana, você quer falar mais alguma coisa? Marcos, tudo bem? Pela ordem agora, Obrigado, gente. a Cláudia e o Denis aí.
O Denis está olhando no chat GPT. Não, não, tô tentando. É que vai dar micro. Tá dando microfonia ou não? Para mim está normal. Tá Um normal? pouquinho de Então vai eco. por aqui mesmo. Vamos lá. Essa conversa é maravilhosa porque instiga a nossa mente. E aí, você trouxe como título: o tempo é uma ilusão. Se nós formos pensarmos do lado material, ou seja, do externo, para o nosso mundo interno, pode ser que você esteja falando sobre a nossa mente, de como a gente enxerga o tempo e que, nesse sentido, é uma ilusão. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se eu falar para todo mundo aqui, o Marcos trouxe o exemplo do Japão, né? Quanto tempo demora para chegar até o Japão de avião? Sei lá, 24 horas, 12 horas? Existe um tempo determinado até chegar lá. Agora, se eu falar assim, pense que você está no Japão agora. Você foi direto para o Japão sem esse período das 12 horas. Logo, o tempo seria uma ilusão. E tem um detalhe: muitas coisas que aconteceram conosco na nossa infância, a nossa consciência ela é atemporal. Muitos estudos são atemporais. Logo, nesse sentido, o tempo é uma ilusão. Né? Existem as marcações, existe a questão de como a gente falou aqui dos horários, como o Renato muito bem colocou. A reunião de hoje pode ser atemporal, porque daqui eu tiver com 80 anos, eu vou lembrar que um dia o Carlos morreu com 74 anos. Ficar registrado isso para mim. Então é atemporal. E essa sensação que eu tive, que a Luciana falou de emoções, né? Existem as raivas, o amor, a alegria, a tristeza, que estão atemporais dentro dela. Assim como de todos nós, através de situações que aconteceram, que a gente, você fez a pergunta para ela, né? Quanto tempo que você lembra disso? Ela falou, 40 anos. Tá, mas isso ela está chutando. Ela não sabe exatamente quando que foi. Logo, a nossa consciência a nossa mente, desculpa, é atemporal. Então, eu queria trazer esse movimento aí para você e saber o que você acha. Parabéns, Denis, muito obrigado. A sua contribuição foi fantástica, né? Esse é o sentido do que o tempo é para cada um. 1 quilo é para cada um, é igual? É igual. Porém, também tem pessoas que pegam 1 quilo e é muito pesado para ele não aguenta levantar 1 quilo. O outro já pega 1 quilo com muita facilidade. Ué, mas não é 1 quilo a mesma coisa? Mas depende da condição física de cada um. Mas, Denis, daqui a pouco, depois que a Inês falar, depois que o Eduardo falar, eu vou te falar que eu fiz uma experiência sobre o tempo. E foi muito interessante. E essa experiência é tão legal porque qualquer um aqui pode repetir. E depois, numa próxima, ou colocar no grupo, olha, eu fiz essa experiência e aconteceu isso, isso, isso. Daqui a pouco eu vou falar dessa experiência, que foi incrível. Obrigado, Denis. Dona Inês, patroa, dona, mandante, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cepelon. Bem-vindo você. No caso, essa reflexão ajuda muitas vezes a gente pensar que a gente acaba sendo prisioneiro do tempo, né? Porque o homem, ele dorme, ele acorda para trabalhar e ele vai repetindo as suas ações e, e muitas vezes não percebe que ele tem uma oportunidade de sair daquela, pela tangente, vamos dizer assim, sem estar condicionado ao tempo. Quando você começou a falar, eu falei, gente, o homem acaba sendo prisioneiro do tempo, né? Por ser uma ilusão. E aí? Olha só.
Ô, Inês, só para corroborar com o que você está falando, existe esta continha aqui, ó. Eu vou. Só estava rabiscando aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Um ano tem 8.760 horas. Ou seja, o tempo sozinho, ele não, ele é matemática, o tempo, então, porque se eu tenho que determinar que é 8.060 alguma coisa, não é 8.760 tempo, é 8.760 horas que tem um ano. Aí eu coloquei assim, ó, 2.920 horas você passa dormindo, que é 8 horas por dia. 365 horas você fica no banheiro do lado de dentro, lá que o Tadeu falou. 1.095 horas você fica em trânsito com seu veículo ou a pé, indo ou voltando de algum lugar. 730 horas você fica se alimentando. 2.112 horas você fica trabalhando, porque nós trabalhamos. E 1.825 horas você fica em frente a uma telinha. É, 96 horas você fica no egrégora gratitude. 96 horas estudando filosofia. 144 horas bebendo em bares, para quem bebe, eu não bebo, mas eu vou para bar também. E o resto fica na praia, campo, viajando, falando mal do parente. E namorar, que hora que é? Porque não sobrou tempo, sabe por que não sobrou? 8.760 horas o ano, antes de eu colocar praia, campo, viajando, já deu 9.323 horas, já passou do tempo. Eu já passei em 600 horas o tempo. Ou seja, tá aqui, ó, qualquer um pode fazer essa conta, mas a experiência que eu fiz ainda não é essa. Essa aqui é só que para mostrar que o tempo ele é matemática. Não dá para dizer assim, ó, eu tenho dois tempos, três tempos, eu tenho 3 horas, então é matemática dentro do tempo. Mas Inês, baseado no que você falou, eu tenho mais uma coisa para falar. Vou falar um pouco de Kairos, né? Que é aquele ser que tem um cabelinho na frente, que você segura ele porque ele é o tempo de qualidade, de oportunidade. Se ele passar, você não consegue pegar, então você segura pelo cabelo. Ele diz o seguinte: tempo de qualidade. Aí eu vou falar, então, tempo de qualidade na minha cabeça é passar horas com o neto. Que legal. E se eu não tenho neto? Ah, então são horas de prazer, né? Horas de fazer o quê? Jogar futebol. Bom, eu não gosto de jogar futebol. Ah, então é hora de fazer churrasco. Eu sou vegetariano. Olha só, então aonde que eu vou enquadrar essa lição de Kairos? Né? Aonde eu vou enquadrar essa lição do tempo de qualidade? O tempo de qualidade também é relativo, né, Inês? Também é para cada um. Também depende da pessoa. Quem quer, quem não quer, quem gosta, quem não gosta, quem gosta de ficar perto de alguém, quem não gosta, pegar na mão. Tudo é tempo de qualidade, mas para quem gosta. Então, de novo, ele é relativo. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Obrigada. Obrigado, Inês. Eduardo, Renato, o Eduardo Colou levantou a mão, mas eu acho que ele está na sala ou isso é uma foto? isso é uma foto, mas ele está aí. Eu, eu tô aqui sim. É que aqui Ah, tá. congelou o tempo e meu rosto não está aparecendo. Provocador. Mais um provocador. A voz Olha, está no Eduardo, presente, mas meu rosto ficou no passado. foi no passado, legal. Tudo Tudo bem, bem, Carlos? Eduardo? Quanto Tudo tempo, hein? ótimo. Falando Quanto nisso. tempo, é? Então, queria só colocar aqui também, porque eu vi vocês conversando e aí me veio na lembrança uma coisa muito importante que adiciona aqui para todos nós, né? É a questão que é física também, né? Porque que nem teve um convidado que eu não lembro o nome, desculpa, que falou do Japão, eu achei bem interessante, né? Porque você vai viajar para o Japão, você vai levar 12 horas. Mas se você, ou mais, mas se você pensar, nós já estamos lá. E isso aí é muito importante no quesito imaginação. Você pode estar em Marte, se a gente pensar agora, né? Pode estar em Plutão, pode estar em outra galáxia, enfim. Não temos, né? Como mensurar isso. Mas tem uma coisa física também, né? Que Einstein nos trouxe esse conhecimento através de outro cientista também, mas a gente coloca ele sempre à frente porque foi feito medição científica para isso. Então, não é só uma questão do imaginário, ou só espiritual, né? Nós temos essa conclusão realmente da Terra, que foi medido até pelos gregos, né? Foi uma coisa colocada assim, atômica, né? Para poder medir o tempo, que realmente ele é relativo. E foi dito o quê? Que se você fizer uma medição no núcleo da Terra e outro numa montanha, num local longe, com relógio atômico, dá a diferença do tempo, né? E aí perceberam que ele não era mais absoluto, ele era relativo. E se uma pessoa, e também o tempo está agregado à gravidade, ou seja, uma pessoa que está parada na Terra em relação ao outro que viajaria hipoteticamente à velocidade da luz,
numa astronave, a gente sabe que é impossível, né? Ele viajaria para um outro lugar no planeta, voltaria e ele estaria com a mesma idade, e a pessoa que estaria aqui, por exemplo, passaria 100 anos, já teria 70 anos que fosse, já estaria velhinha, e ele estaria jovem, porque para ele passou tão rápido que a força da gravidade não atingiu ele. Então, o tempo para ele continuou parado, e o tempo para quem estava aqui vivendo passou os 70 anos. Então, isso é muito interessante, e isso dá realmente é, é, uma, um ataque assim, na nossa mente, né? A gente pensa assim, nossa, como assim? Não entendi. Né? Então é muito interessante que, com tudo isso, cientificamente também é comprovado e desafiou até cientistas, né? Pensadores profundos, tudo mais. Então era isso que eu queria trazer aqui e agradeço a oportunidade. Gratidão. Dizem até que o Einstein, para elaborar a teoria da relatividade, ele usou a medida tempo, né? Ele teve que fazer essa jogada aí, não sei. Mas olha só, tem um livro chamado Somos Descendentes de Nós Mesmos. É um livro muito legal, um livro bacana. O Renato já leu, eu não sei se mais alguém na sala leu. O Renato eu sei que leu, porque ele me contou, me falou. E esse livro tem dois capítulos lá, bem interessantes sobre o assunto de hoje. São vários capítulos, mas o assunto de hoje ele tem dois capítulos. Um é chamado Tempo e Espaço Não Existe. Olha só um capítulo. Tempo, ele acrescenta o espaço junto. Tempo e espaço não existe. E a outra parte é que os discos voadores, eles saíram da Terra, ficaram esses anos-luz, voltaram agora com a mesma idade que eles tinham, do mesmo jeito que eles eram, e para nós hoje, olhando aquilo, parece uma aberração, parece um absurdo, e na verdade somos nós mesmos, né? Somos descendentes de nós mesmos. É um livro de ficção, tá, gente? Não é um livro de verdade absoluta. Aliás, eu quero falar sobre isso também. A forma que eu falo, assim, eu gosto de falar no imperativo para mostrar que é verdade, mas não é verdade, né? E nós sabemos disso. Eu não tenho a verdade, tá, pessoal? Não tenho, não. Se alguém está achando aí que eu vou trazer a verdade à tona sobre o tempo, se enganou, porque eu não vou trazer. Eduardo, você levantou a mão de novo ou posso falar com o Tadeu? Não, eu só dei os aplausos. Obrigado. Tadeu, boa noite. Tudo bem, Tadeu? Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Carlos, deixa eu fazer uma colocação aqui para você. Tem uma teoria que fala, quer dizer, uma teoria não, para mim é uma realidade, que cada palavra que você diz, ela não se perde, ela não passa, ela continua reverberando no universo. Aí entra aí até o conceito aí do registro acástico, né? E eu não sei se é do seu tempo aí, eu acredito que sim, que antigamente, que quando não tinha internet, quando não tinha, né, as telinhas aí, teve um período que o passatempo da juventude era você ter um rádio PX. Aí as pessoas conversavam entre elas e de vez em quando entravam uns diálogos assim que ele não era daquele dia, daquela hora. Era até tipo assim da Segunda Guerra Mundial. Então você captava aquelas mensagens. Tem inclusive um filme que eu não me lembro o nome que girou em torno disso e o cara consegue lá, né, manipular o tempo e salvar a vida, acho que do pai dele, alguma coisa assim. E tem um filme De Volta para o Futuro, que ele faz, né, essa viagem no tempo. E tem uma série de filmes que chama Efeito Borboleta. Também é bem antigo, é né, da década lá de 80, 90, talvez. Então, aí, eu sei que mentalmente a gente consegue fácil fazer essa viagem. Você, como um conhecedor aí da PNL, você deve ter usado muito aquela técnica, né? Fecha os olhos, sinta o que você sentiu, veja o que você viu, né? Então, como fala, mentalmente a gente lida com isso. Para quem estava E frio, aí, estava claro, estava escuro. isso. Aí eu te pergunto, como tudo, né, tá no universo aí, tá no registro acástico, você vê a possibilidade desses filmes de ficção, da gente usufruir disso algum dia. Eu sei que é uma coisa muito, como fala, muito tecnológica para o nosso tempo de hoje. Mas talvez se você falasse de um celular também para o seu tataravô,
ele ia achar uma coisa do outro mundo. Falar, não, isso é impossível, né? Então, aí a pergunta é essa: esses filmes, toda essa ficção que eles mostram ali, diante da física, né, que o Eduardo também colocou aí, né, da relatividade do tempo e espaço, né, das teorias aí do Einstein. Então, seria possível a gente fazer essa caminhada? Imagina eu assim, eu já cheguei assim a viajar nessa ideia de tipo assim, de encontrar minha mãe com 3 anos ou meu pai, entendeu? Ver eles beber. Inclusive em PNL também tem um exercício assim, né? Quando você tem mágoa, ressentimento de uma pessoa, você imaginar ela beber e tal, enfim. Mas aí, qual a sua postura com relação a isso? A viabilidade, né? Então, tipo assim, o celular era totalmente improvável, né? Há 200 anos atrás, vamos dizer. Hoje é uma realidade. Essa viagem, será que ela é possível, no seu ponto de vista? A primeira resposta é que eu acho que é possível. Agora eu vou para a segunda, né? A nossa mente tem muitas crenças limitantes. Ela é muito limitante. Ela nos limita justamente para não pular degraus, né? É sempre um degrau por vez. Por que que foi inventado isso primeiro, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso? Quando você falou que o meu tataravô falar do celular para ele, primeiro que nós não teríamos nem como falar do assunto que nós nem sabíamos que, vou falar PNL de novo, né? Não sei que não sei, né? Eu nem sei que eu não sei alguma coisa. E cada dia que eu me deparo com alguma coisa que eu não sabia nada, e eu vejo que eu não sei sobre aquilo, que é a minha primeira dúvida daquele assunto, eu falo, caramba, então é possível sim. Só que para o meu pensamento atual, não é possível. Por exemplo, vou te falar duas coisas. É, teletransporte. Eu não acredito nisso. Que eu acredito que nunca vai existir, porque você tem que desintegrar alguém em algum lugar e reintegrar ele em outro lugar. Mas eu não afirmo. Eu só falo que eu não acredito, eu não sei. Isso eu vou usar um outro livro meu, que é O Poder da Inteligência Cognitiva, que eu falo que saber e acreditar é uma lacuna, é um hiato, né, muito grande. Então, assim, eu não acredito nisso, mas eu não sei se é possível. A outra coisa é a máquina do tempo. A máquina para uma pessoa física, olha, veja bem, física, a maioria aqui já fez Leader Training, alguns fez o Titan, sabe que lá tem aquela dinâmica do Rebirth, onde nós utilizamos uma técnica simples de hipnose, que a gente, acompanhando, a pessoa consegue lembrar de coisas incríveis, absurdas, que ele fala, olha, eu liguei para minha mãe, é verdade, só que eu estava na barriga dela, como pode? Aí vem o que você falou, que eu vou chamar agora de um outro nome, tá, Tadeu, que é a energia ela está no ar. E ele captou isso hoje. Ele não captou lá há 30 anos, há 40 anos. Ele captou hoje, ou seja, no tempo presente que a gente fala, ele captou hoje alguma coisa que aconteceu há 30, 40, 50 anos e trouxe à tona, ligou para a mãe e ela falou: Nossa, como você sabe? Eu nunca contei isso para ninguém e é exatamente assim. Aí a pergunta é: ele acessou a memória dele e viu lá, ou ele usou essa energia e foi até lá? Eu não sei. Eu não sei. Eu acredito, mas eu não sei. Então, Tadeu, eu acho que tudo é possível, sim. Eu gostaria de estar vivo para ver toda essa revolução, né? Eu vi o fax nascer e o fax morrer. Olha que interessante. É uma coisa absurda o fax, mas eu vi. E as pessoas, no meu tempo, no meu tempo. Meu tempo é hoje, né? É agora, é o que eu estou vivendo aqui. O Mas tá bom, Telex é mais obrigado pela antigo. contribuição. Oi? O Telex é mais antigo, que perfurava a fitinha, você gravava na fitinha, como é que fala, anterior ainda ao fax. Mas eu lembro também, tá? Fazia um barulhão na hora que chegava a mensagem. Sim, sim. O Obrigado, Tadeu. Carlos, Obrigado. O Irineu tinha levantado a mão antes do Davidson, mas para mim compartilhar, ele precisa abrir a janelinha ou falar daí mesmo. Você está aí na sala, Irineu? Bom, então enquanto ele não se manifesta, você fala com o Davidson que levantou a mão na sequência. Bom, Carlos, mudando um pouquinho o foco do tempo, da existência, da não existência, nós
temos um dia a dia de 24 horas. E você sabe que tem pessoas que aproveitam bem esse tempo dessas 24 horas e tem pessoas que não conseguem desenvolver bem. Então, qual a sua receita para a gente ter um dia de 24 horas melhor otimizado? Mas nós vamos falar de uma outra coisa, gestão de tempo. Gestão daquilo que não existe, né? Que é o tempo. Sim, Porque se o tempo que eu estou falando já passou, então ele não existe, né? Então é uma convenção. Mas olha, aí também é muito pessoal. Não, para mim, na minha opinião, não existe uma sim. receita lógica. Mas o que existe é uma organização dos afazeres, das prioridades, daquilo que te dá prazer. E às vezes não só isso, mas aquilo que te dá lucro para você ter dinheiro para bancar esses prazeres. Por exemplo, eu não preciso de dinheiro para brincar com os meus netos. Eu tenho 4 netos. Domingo ou sábado passado, não me lembro agora, nós estávamos juntos e foi muito legal. Eles pularam em cima de mim, eu brinquei com eles, foi muito bom. Mas para chegar até onde eles estavam, que eu fui na casa deles naquele dia, eu usei gasolina, eu usei um carro, eu estava com roupa, ou seja, eu estava de sapato ou tênis, não lembro, acho que era tênis, meia, cueca, camisa. Então, eu tive que fazer a barba, passar uma loção pós-barba, um creme no corpo, um desodorante debaixo do braço, Uhum. um perfuminho no pescoço. Ou seja, ele não é atrelado a só uma coisa, é só prazer, brincar com os netos. É muito vil falar só de brincar com os netos. Primeiro, tem pessoas que não têm neto para brincar, ele vai ter que brincar com outra pessoa. Tem gente que não gosta de brincar, o prazer dele é outro. Tem gente que não gosta de viajar. Então é muito efêmero, é uma coisa única, só para cada um. É claro que se a pessoa conseguir organizar o tempo dela, que ela acorde de manhã, faça exercício físico, um exercício mental, que ela se concentre para fazer uma conexão espiritual com Deus, seja lá o Deus que for dela, que aqui nós temos, graças a Deus, pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam que é o Deus dele. Não importa, forma de dizer, que ela faz a oração, o relaxamento, que ela consiga se locomover até chegar ao trabalho, que ela trabalhe, ganhe dinheiro, volta para casa, deixe as pessoas em casa bem, volte bem, agradeça por ter voltado. Olha, é uma miscelânea de coisas muito importante que as pessoas precisam colocar no papel, saber o que quer, qual é o objetivo, ter missão de vida, ter propósito de vida, que são coisas diferentes. Missão é uma coisa, propósito é outra, Outra, né? outra. Missão de vida é uma ação, propósito é uma coisa mais pessoal. E aí, se colocar tudo isso e a pessoa conseguir, me fala como foi, que eu estou doido para saber também como que é tudo isso. Tá Ou certo. seja, tem receita, É né, Davidson? difícil. Mas eu acho que, no geral, sim, né? A convenção diz que você tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa Né? carinhosa, uma pessoa gentil, educada, que você cumprimente as pessoas, por favor, obrigado, Onipopono lá, né? Por favor, obrigado, com licença. Eu acho que Uhum. tudo isso faz parte de um povo civilizado. Que é civilização? Que na Grécia acho que foi determinado que civilização era um povo que estudava, que lia, que podia, né? E povo na Grécia naquele tempo era só 10%, porque o resto não era nem considerado povo, porque não tinha estudo. Ou seja, é muito complicado esse negócio. Então, e o tempo vai dizer tudo Essa é uma coisa muito peculiar de cada um, né? Então, de cada um. O que é prazeroso para mim, né? uhum. Para você. Então, assim, cada um. Então, assim, então é muito de cada um. Mas tem uma convenção mundial, sim, dos afazeres, dos compromissos, da vida civilizada, dos meus deveres, né, obrigações, dos meus direitos, o meu limite, até onde vai o meu limite. Isso é muito bom. Mas o tempo, ele vai colocando as coisas no lugar. Tá certo. Obrigado, Carlos. Posso, Gratidão. posso palpitar aí na conversa? Pode, É um prazer te com ouvir, Renato. certeza. Eu acho que a gestão do tempo, como o Carlos falou, talvez seja uma das maiores dores da humanidade nos dias de hoje, né? Sim. Uma dica é você procurar viver o presente, né? A gente tem o costume de estar sempre sofrendo pelo que vai acontecer, né? Então, vou citar um exemplo para você. Eu saí da Lapa para vir para Guarulhos, com um horário para chegar em Guarulhos, né? E
o GPS me dizendo que eu não ia chegar no horário que eu gostaria de chegar, né? O que que iria adiantar o Renato fazer todo esse trajeto sofrendo com isso? Não ia resolver nada, né? Se o Renato fizesse esse trajeto inteiro sofrendo com isso, ele ia perder um tempo danado, iria deixar de fazer outras coisas importantes nesse trajeto, porque ele ficou mentalizando. Eu precisava estar lá, o trânsito vai não sei o quê, né? Então, quando você chega nessa consciência, você diz para você assim: bom, então, enquanto eu não chego, o que eu posso fazer? Eu vou escutando uma música, um podcast, eu vou pensando, nas coisas que eu tenho para. Enfim, então, hoje temos uma sociedade que procrastina muito, que está sempre ansiosa para o que vai acontecer na sequência e pouco vive, né? Que nesse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, né? Ele tem que ser vivido integralmente, né? Porque senão a gente fica 2 horas aqui na tela, na reunião, e quando ela termina, você fala, poxa, gastei 2 horas do meu tempo, né? Mas a gestão de tempo já fica na tua agenda aí, Carlão. Vamos ver se o ano que vem a gente não te traz uma noite para falar sobre gestão de tempo, que eu sei que você tem. Aliás, você já fez esse Já bate-papo. arrumei um assunto para você, Carlão. Você já fez Já esse fiz. bate-papo uma vez. Legal. Eu já fiz aqui mesmo na Egrégora, a gestão de tempo. É. Essa palestra do ano passado, não, em 2025, várias empresas me contrataram para falar de gestão de tempo. Então, Tá 2026, nós certo. vamos fazer essa contigo de novo. O Irineu apareceu lá, deixa eu colocar ele aqui por favor, Renato, Irineu. mas para corroborar com o que você está falando, eu até Ah, anotei aqui em algum lugar do meu papel, que é o seguinte: é, você está, você que eu falo é todos nós aqui, né? Eu uhum. não vou usar PNL não, né? Então eu vou falar você. Porque na PNL a gente não fala você, né? Porque se eu falo de você sendo eu, então não é correto. Então, tirando a PNL, você está achando essas 2 horas de hoje um ganho de tempo ou perda de tempo? Para algumas pessoas é ganho de tempo. Bate papo, fala com amigos. Ou para outras pessoas é perda de tempo. Ah, não aprendi nada com isso. Então, é ganho ou perda de tempo? Para mim é ganho de tempo, porque eu vivo para ganhar tempo, né? Eu dou muito valor ao meu tempo e eu vivo intensamente cada tempo que o tempo tem, né? Então, é essa a minha resposta para você. Obrigado, Renato. Irineu? Quem vai falar agora, Renato? Eu me perdi. Irineu. Irineu. Parece que sou eu. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te Estão me ouvindo bem, ouvindo? Irineu. Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Desculpa, vocês estavam me chamando, mas eu estava aqui segurando prateleira, tem barulho de furadeira, barulho de maquita e coisa e tal. Mas, é, parabéns aí pelo tema, parabéns pelas vibrações aí, o Antônio conduzindo, o Renato e a todos, né? Foi muito bacana. Eu ouvi algumas partes, talvez eu tenha perdido. Então, sem querer ser repetitivo, mas me parece que as estrelas que a gente vê no céu muitas vezes, né, elas já morreram há um bom tempo e que realmente em outras dimensões não tem tempo, não tem espaço, né? Ao que eu tenho ouvido. Eu nunca fui estudar muito isso, mas eu recomendo uma aula que eu já ouvi 2 vezes. Ela tem mais de 2 horas de duração, do professor Clóvis falando sobre o tempo. E é um espetáculo de ouvir. A gente sente bem. Agora, para entender aquilo não é fácil. Então, parabéns por aceitar o desafio. Aí, Carlos Serpelloni, adorei e que venham outros debates, aí, outras discussões e apresentações a respeito, para a gente aprofundar. Um abração a todos, obrigado.
Obrigado, Nenê, obrigado pela colocação. O professor é um professor Clóvis de Barros Filho que eu ouço, né? Eu assisto, já fiz aula com ele, é incrível, é fantástico. Como tem outros também aí no mercado, né, que falam sobre isso, é incrível. Obrigado, Edneu, obrigado pelas palavras aí. Paulo Taba, doutor Paulo Taba, meu grande amigo Paulo. Opa, beleza, Calão? Ó, você falou uma coisa aí que me deixou meio chateado, viu? Você falou que você só vai viver até 74 anos? É isso que eu Eu falei entendi? que sim, pelo IBGE, a estatística do brasileiro, homem é para viver, a expectativa de vida é 74 anos e a mulher 79. Baseado nessa informação, eu tenho mais 13 anos de vida. Baseado na minha realidade, eu tenho mais 308 anos de vida. Deixa eu falar uma coisa, do jeito que você está falando aí, eu já estou fazendo hora extra, né? Ah, você está muito Mas, saudável, você vai viver mas 300 você anos. sabe que eu sou um cara curioso. Eu não entendo nada, mas sou curioso. É. Assim, depois que você vai tendo uma certa idade, parece que o tempo passa mais rápido, entendeu? Não sei se é impressão minha, mas antigamente, quando eu era mais jovem, Natal demorava para chegar. Agora parece que acaba aí, depois de 10, 15 dias já é Natal de novo. Nem Como é que acabou você de pode me pagar o explicar isso presente aí? do ano passado, né, Paulo? É, como é que você me explica isso aí, Calão? Aquilo que a Luciana falou um pouco sobre isso, que é a ilusão. O Denis também foi muito feliz quando ele falou da mente, né? Que a mente é o que a gente pensa que age de acordo com as nossas necessidades, nossas vontades. Conforme o tempo vai passando e nós vamos tendo um ganho de qualidade de vida, fica mais prazeroso viver. E o prazer, ele nos remete assim que passa muito rápido. Coisas boas, eu quero mais. Se eu estou vivendo um momento bom, eu quero que aquilo dure mais, que aquilo perdure por muito tempo. Então, quando eu vou passando a idade, eu vou fazendo menos valor daquilo que não tem valor, eu vou sendo mais seletivo, eu vou tendo uma vida de melhor qualidade, e aí a vida parece que é melhor do que antes. Eu tenho assim uma sensação que meus amigos são do bem, que as coisas são boas, e quando eu pisco, tudo já aconteceu, eu falo, meu Deus do céu. É claro, eu não vou falar aqui da expectativa de que a minha hora está chegando, eu preciso aproveitar logo, porque agora me falta pouco tempo. Ah, por que que eu não fiz isso na infância? Eu tenho um estudo, quando eu fiz a inteligência cognitiva, sobre a pirâmide de Maslow, que ela é bem simplória, né, que é para dar um norte para a gente, ela é a base, mas nesse estudo, a criança ela só quer, o bebê só quer dormir, comer e dormir, aí a criança só quer brincar, o adolescente só quer contrariar, o jovem só quer programar, né? Ele só fala, "Ah, vou fazer isso, vou comprar isso, vou fazer aquilo", e o ancião, quando ele está na UTI, ele só quer mais um dia. Ele só quer mais um dia. Então, tudo depende de que fase da vida a gente está para avaliar se o tempo é bom ou ruim, se ele demora ou ele é rápido. Então, realmente, o tempo é uma sensação. E você, Paulo, pelo que você está me falando, a sua vida está muito boa. Deve estar muito boa. Ou, quando eu falo muito boa, é para você. Eu não estou falando que você desfila com Ferrari, que você come um boi por dia, né, que você come 15 McDonald's, não é nada disso. Viver bem, estar bem, é estar bem consigo mesmo, independente se você, o que você está passando. Mas esse entendimento da vida, que chega uma hora que você está no trânsito da Lapa para Guarulhos e você já sabe que não adianta você se espernear, não adianta você ficar nervoso, porque o tempo vai ser o mesmo. O seu GPS, geralmente, ele tem razão, ele erra de minutos, ou se tiver um acidente, cair uma barreira, tal. Mas, em vias de fato, ele está sendo bem realista. E aí você tem que relaxar e aproveitar o tempo. Eu até aproveitando o que você está falando, Paulo, e que o Renato falou, eu quero falar sobre o Enem. A pessoa sai de casa correndo para fazer o Enem, que é aquela prova lá, né, todo ano e tal. Aí ele chega atrasado no Enem. Quando ele vai chegando, faltando 5 metros para o portão, a pessoa fecha o portão. Quando fecha o portão, que ele vira a chave, ele bate a mão no portão. E uma prova do Enem, se eu não me engano, dura 4 ou 5 horas. Essa pessoa, ela senta ali na calçada e chora.
Por que que ela não aproveita esse tempo de outra forma? Porque ela ia usar o tempo para fazer uma prova. Por que que ela não usa esse tempo para programar a vida dela para não atrasar mais em nada, nunca em nada? Por que que ela não faz uma autoconsciência? Mas ela vai xingar o governo, ela vai xingar o porteiro, ela vai dizer assim: poxa, mas custava, você me viu, custava deixar o portão aberto mais 10 segundos? Custava. Ela não para refletir. Esse é o ser humano. Então, pensa assim na prova do Enem. Então, você, Paulo, você já fez a prova do Enem, você já casou, você já fundou atitude, né? Você já ajudou muita gente. Você está na fase agora de contemplação, o momento flow. E aí passa rápido demais, porque é muito bom viver com você, Paulo. Alô, Carlão, obrigado pela explanação aí. Eu que te agradeço, Paulo. Sempre um prazer falar com vocês. Mais alguém vai falar? Eu posso continuar, Renato? Pode continuar. Bom, é, eu fiz um estudo. Eu envolvi, eu não me lembro quantas pessoas, mas tinham foram umas 30 pessoas mais ou menos. Num determinado ano, eu fiz um treinamento que chamava Expansão Mental. Foi dentro do Hotel Bristol, em Guarulhos. E foram duas turmas, porque não coube na sala. A primeira turma eu tive que abrir outra turma, porque tinha um limite de pessoas. Eu queria fazer uma turma só, que era uma experiência, e eu tive que fazer duas turmas e eu repeti a experiência e foi incrível. Essa experiência, vocês podem anotar ela e fazer com pessoas que não sabem dessa experiência. Porque a partir do momento que a pessoa sabe dessa experiência, vai haver uma interferência no resultado. Né, a teoria das duas fendas lá, né, que se você abre os olhos, atinge um ponto, se você fecha, atinge dois pontos, na física quântica, é mais ou menos isso. Então, eu vou explicar direitinho para vocês como eu fiz a dinâmica, para vocês fazerem com pessoas estranhas. Eu peguei todas essas 30 pessoas e eu pedi para elas deitarem, fecharem os olhos e fazerem uma meditação e pensar em algo livre, pensasse o que fosse. Só que depois eles teriam que escrever tudo o que eles pensaram nesses 20 minutos. Eu peguei uma outra turma, né, que foram três turmas, peguei uma outra turma e falei para eles que eles tinham que pensar durante 5 minutos. E depois que eles pensassem 5 minutos, eles teriam que escrever num papel tudo o que eles pensaram nesses 5 minutos. Eu peguei uma terceira turma e eu dei 20 segundos para eles. E eu falei que nesses 20 segundos, tudo que eles pensassem nesses 20 segundos, eles teriam que escrever num papel. Pasmem, das 30 pessoas que eu fiz a experiência, mais ou menos 30, não me lembro realmente agora, eu tenho esses números, mas eu não tenho de cabeça. Das 30 pessoas que fizeram o relatório de 20 minutos de pensamento, deu 5 linhas. As 30 pessoas que fizeram a, o relatório do pensamento durante 5 minutos deu 5 linhas. E as 30 pessoas que fizeram o relatório do que pensar em 20 segundos deu 5 linhas. Então, pensar 20 minutos, pensar 5 minutos, pensar 20 segundos, na teoria do pensamento que eu estava fazendo um experimento, de anotar. Aí vem assim, uma vertente do que eu quero obter com essa experiência. Eu posso dizer que as pessoas só lembram mais ou menos 5 linhas, cada pessoa escreveu 5 linhas. Teve pessoas que escreveram 4 linhas, teve pessoas que escreveram 6 linhas. Houve uma diferença, mas ela não serve de referência, porque a grande maioria deu mais ou menos 5 linhas. Então, a média deu 5 linhas para todo mundo. Ou seja, a pessoa que pensou 20 segundos, ela escreveu a mesma quantidade de palavras, de visões, do que ela enxergou, do que ela lembrou, do que uma pessoa que ficou 20 minutos pensando. Dizem que uma pessoa tem de 30 a 70 mil pensamentos por dia, mas a maioria é repetido. Dizem, que a pessoa só escreve o que é importante para ela, que é o mapas e filtros do PNL, né, que tem a omissão, tem a generalização e tudo isso. Então, eu faço dessa pesquisa o que eu quero com ela. Eu posso dizer que o tempo não existe. Porque se o tempo existisse de fato,
nessa teoria, claro que é uma teoria, 20 minutos daria muito mais relatório, muito mais linhas do que quem pensou 20 segundos. Se eu quiser defender essa tese, como era só uma experiência de entendimento ali, o que nós fizemos? Nós discutimos isso, o que estava causando naquele momento, e nesse mesmo dia, porque o nome do treinamento era expansão mental, eu coloquei, pedi para que eles, não coloquei, não, pedi para que eles deitassem em trio e encostassem a cabeça, todos, três pessoas encostavam a cabeça. Então, trio, trio, trio durante a sala, né, por isso que não cabia muita gente. E eu queria que eles pensassem alguma coisa aleatória e depois, de forma separada, cada um dos três, dos grupos ali, escrevesse o que pensou. E pasmem, a maioria absoluta escreveram a mesma coisa de forma diferente. Então, por exemplo, tinha um trio que uma pessoa escreveu que estava de cavalo numa fazenda, o outro escreveu que estava andando a cavalo e outro que estava na guerra e tinha uns cavaleiros em cima dele. Todos desenvolveu o cavalo. Mas eu não dei nenhuma insinuação, não falei nada o que era para pensar, era só pensamento livre. Teve turma que dois escreveu que estava deitado na grama e um escreveu que estava no mar. Então, assim, a maioria absoluta também houve coincidência de pensamento, mesmo tivesse, mesmo que não tenha sido avisado de nada. Que todos eles o pensamento era livre e eles não sabiam o que eu iria fazer depois. Toda essa experiência eu tenho no curso de inteligência cognitiva, que é um curso de 200 horas, né, que eu formei até agora 36 pessoas já fizeram esse curso, e foi muito rico. Dele saiu o livro Atinja não, ai, meu Deus, o poder da inteligência cognitiva e o treinamento Mindnow que eu fiz lá no Teatro Caseta, na Avenida Paulista. Ou seja, essas experiências são experiências que vocês podem fazer. Peguem pessoas que vocês não conhecem, pede licença, fala o que você vai fazer, mas não diz o como, qual é o que você quer saber. Pega pessoas diferentes, ó, pensa 20 minutos, pensa 5, pensa 20 segundos. Depois você me fala como foi essa experiência. Foi incrível. Era isso que eu estava querendo te falar, viu, Denis, aquela hora, sobre o tempo necessário para você pensar alguma coisa. Porque a nossa mente é muito rápida. Você diz assim, quando o Antônio, ele falou para mim, assim, olha, imagine um lago na sua frente. Eu já estava dentro do lago. Quando eu imaginei, eu acreditei que ele fosse dar um comando para entrar no lago e eu já entrei, porque né, aí vem a Gestalt, né? Eu usei a Gestalt, eu já fui, eu já estava lá. Então a mente é muito rápida. E já voltei, fui para não sei aonde, igual o Tadeu falou também, fui lá para o Japão, eu fui para o Himalaia, lá para do alto pensar, e o pensamento eu ganho o mundo sem sair do lugar. Cidade Negra. Vamos lá, gente. Tadeu. Ou agora, Tadeu. Ô, Carlos, só uma fala que eu ouvi uma vez sobre a pergunta do Paulo e que para mim fez muito sentido. Então, a nossa percepção de tempo, ela é uma percepção, ela passa pela nossa cognição. E o que faz a gente ter a impressão que o tempo passou rápido ou não é o quanto a gente viveu na rotina. Então, tipo assim, essa semana eu não fiz nada de diferente. Então, eu levantei, fui para o trabalho, almocei no mesmo lugar, tal, tal, voltei para casa, dormi, no outro dia, tal. Então, quanto maior a rotina, mais a gente tem a percepção que o tempo passa rápido. Porque o nosso cérebro, ele não registra o que é rotineiro. Então, tipo assim, até por uma questão de otimização de espaço, né, nas nossas sinapses lá dentro do cérebro, ele não fica guardando aquilo de novo. Então, por isso que eu não tenho que decorar o meu caminho para o trabalho todo dia, eu não tenho que lembrar do meu endereço todo dia, já está lá. Então, quanto mais automatizado, né, quanto mais rotina, a gente tem a impressão que o tempo passa mais rápido. E eu acho que todo mundo aqui já teve essa percepção quando você viaja. Você passa um final de semana ou, sei lá, 4 dias, né, numa cidade diferente que você nunca foi, parece que você ficou lá um mês, né, assim, porque tudo é novidade. O seu cérebro tem que, cada imagem que você vê, cada paisagem, né, então é isso. Então, se a minha percepção é que o tempo passou, o ano passou rápido demais, é porque eu fui muito repetitivo, eu vivi muito na rotina.
né? E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Quando é uma cidade nova, um lugar novo, a gente passa de poucos dias, parece, nossa, parece que eu tô aqui faz um mês já. Então, era só isso, né? Você entendeu? Você está certo, esse estudo está certo também, porque também é uma ilusão. É o ponto de vista de cada um, né? Se for estudar essa ciência, né, essa pseudociência dessa forma, é isso mesmo. Então, depende também de cada um como que ele encara a vida. Porque, claro, os nossos neurônios são preguiçosos, e ainda bem, né? Para economizar, para otimizar o tempo, tudo. É mais fácil falar português para mim do que ir para os Estados Unidos e ficar falando inglês. Se eu encontrar um brasileiro lá, eu vou adorar falar em português, que é muito mais fácil. Não vai me enriquecer em nada, não vou crescer em questão linguística, mas né, vai ser bom para mim. E aí fica mais fácil, tempo mais fácil, fico tudo no automático, então eu deito, durmo, acordo, levanto e tal. No caso de idade do Paulo, eu quis exaltar o outro lado, eu quis exaltar não a rotina, mas o prazer de viver e tudo aquilo que é bom dura pouco. Segundo também uma crendice popular. Legal. Agora o Marcos. Obrigado. Ô, Carlos, o teu estudo que você falou, comentou agora, dos 20 segundos, né? Lembrei de uma palestra do Hideki, fundou a Sorro, cabeleireiros, uma época explodiu em São Paulo aí. E uma palestra que eu assisti dele, ele comentou assim, ele fez uma pergunta, se você for pedir um favor, você vai pedir um favor para um cara que está muito ocupado ou um cara que está no ócio, que não faz nada? Para quem que você vai Pergunta pedir? para mim, eu vou pedir para quem está ocupado. Por quê? Porque quem está ocupado, ele faz as coisas, ele quer fazer, ele já tem uma ação. A pessoa que está no ócio, ela vai falar o quê? Ah, mas tem certeza? Quer mesmo isso aí? Poxa vida, mas eu estou descansando. Então seria o cara do 20 segundos, né? Fez as 5 linhas. Pode ser. É. Pode ser a preguiça mental, que ela é necessária também para a sobrevivência. Então, pode ser tudo aquilo que eu quero, porque assim, eu não acredito em pesquisas. Por quê? Porque eu já estudei várias pesquisas, né? Várias. Sobre caminhoneiro, porque eu era do transporte de carga, então eu fiz muitas pesquisas sobre caminhoneiro, sobre estrada, sobre AIDS na estrada, eu fiz pesquisa. Porque teve um mito, uma época, o Marcos, que caminhoneiro não pegava AIDS. E eu fui para a estrada, eu fui em postos de gasolina perguntar para as pessoas, e os caminhoneiros na estrada, uma teoria horrorosa, né? Eles mantinham um relacionamento sempre com as mesmas pessoas. E as pessoas da cidade não iam na estrada pegar, é sempre os caminhoneiros e sempre aquela turma. Então, dentro daquele mundo, não existia AIDS. Isso, quando eu ouvi isso, né, de uma enfermeira, e eu comecei a conversar com alguns motoristas, porque eu tinha vários motoristas, e muitos falavam a mesma coisa, porque qual era a campanha dentro da nossa transportadora? Utilize preservativo. E alguns caminhoneiros falavam para mim, não, para quê? Eu falei, mas meu Deus, estão gente morrendo de AIDS, foi naquele tempo ruim que você não era nascido, Marco. E aí eu fiquei, assim, entristecido e eu fiquei perplexo, porque era um mundo que eles falavam que no mundo deles não entrava isso. Olha como é o nosso pensamento. Preguiça, né? Cultura, costume, enfim, é um monte de coisa. Então, pode ser que também a pessoa escreveu 5 linhas porque ele estava com preguiça, mas a preguiça é igual para todos, para quem pensou 20 minutos, para quem pensou 5, para quem pensou 20 segundos. A preguiça é igual. Ou o que fica na memória, né? Aí eu vou falar de consciência e inconsciência, e algumas pessoas aqui já estudou PNL, e outros estudos, que é a nossa mente consciente, ela é mais ou menos de 1 a 10% do que ela enxerga, do que ela sente, do que ela vê, do que ela escuta, ou seja, todos os sentidos, e o inconsciente é de 90 a 99%, depende de cada pessoa, e ela grava tudo e guarda tudo. Então, o consciente só conseguiu trazer para mim 5 linhas. Mas o inconsciente guardou muito mais coisa daquele exercício de pensamento daquele momento. Então, pode ser um monte de coisa, né? Uma variável danada aí. Mas obrigado pela contribuição, Marcos. Beleza. Antes de passar para o Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fez essa experiência,
você avisou as pessoas, avisou para elas que depois delas pensarem, você ia pedir para elas escreverem? Ou você só avisou isso depois? Não, Você eu avisei entendeu a minha antes. pergunta? Nesse sentido, eu avisei antes. Eu falei, olha, mas eu não avisei todos. Foram separados. Por exemplo, quem pensou 20 minutos, foram teve, na verdade, foram um dia inteiro de experiência, né? Então, teve vários modelos de pensamento. Eu fiz primeiro eles pensarem 20 minutos, e eu falei, olha, você vai pensar 20 minutos, vai me dizer o que você pensou. Para a pessoa que pensou 5 minutos, eu falei, e você vai escrever. Mas um não viu o outro escrevendo, não sabia o quanto o outro estava escrevendo de informação, mas eles sabiam que ia escrever sim, né? Porque a impressão que eu tenho é que quando você dá o comando, você vai pensar X tempo, é uma impressão minha, né? A pessoa já pensa assim, bom, eu vou pensar sobre tal coisa. Então, eu vou pensar sobre a minha mulher, né? E os 19 minutos todos, ele fica assim, bom, esses 20 minutos é para mim pensar na minha mulher. Aí vou pensar a roupa que ela está vestindo, onde ela vai, não sei o quê, mas ele fica aqueles 19 minutos e 50 segundos dizendo para ele mesmo: nessa experiência eu vou pensar na minha mulher. O cara de 5 minutos pensa a mesma coisa. Ah, eu vou pensar na minha mulher. E fica 4 minutos e 40 segundos pensando. Depois chega na hora de escrever, os três vão escrever praticamente a mesma coisa, porque se determinaram lá atrás, ó, é nisso que eu vou pensar, né? Eu acredito que se tem esse comando, o aluno que está fazendo a experiência, ele tem uma tendência natural a nomear algo que ele vai pensar, ao invés de ele dizer assim, bom, vou pensar um monte de coisa. Deixa eu... O que que você acha? Você percebeu isso ou não? Sim, não só percebi, como depois que eles escreveram, que eu cheguei a uma conclusão de estudo, nós continuamos o papo. E por incrível que pareça, quando a pessoa começou a conversar, foi muito além das 5 linhas, mas muito além. E, inclusive, a pessoa de 20 segundos, pasme, a pessoa de 20 segundos gastou 10 minutos para falar o que pensou em 20 segundos. Uhum, Porque o pensamento, ele é muito rápido. Ele não obedece à linha do tempo de Cronos com H. Ele simplesmente, né, que é da cronologia, né, ele não obedece. Ele usa o tempo do Kairos, que é o tempo de qualidade. Então ele pensa muito mais coisa, né? Não estou falando nem do Cronos de devorar, o filho de Urano com Gaia, né, que devorou e que salvou só Zeus, que depois devorou ele. Não, não é nesse caso de devorar, mas sim de ser tão rápido o pensamento que 20 segundos ele gasta 10 para falar. uhum. Olha que coisa absurda, um paradoxo. Como que você pode gostar 10 minutos para falar de 20 segundos? Seria humanamente impossível isso. É, Porque o pensamento ele é tão rápido que não dá para determinar se ele pensou naqueles 20 segundos ou se depois que ele foi falar ele pensou mais coisa e acrescentou achando que foi no 20 segundos, porque aquele efeito do, do que nós falamos lá do rebirth, né? Que ele está aqui, pensou lá, mas será que ele está aqui pensando lá ou ele memorizou aquilo? É, é complicado. Por isso que eu falei que pesquisa, ela é muito subjetiva. Vou dar um exemplo bem prático. Eu cozinho um caldeirão de feijão. Eu como uma colherada de feijão, provavelmente todo o resto do caldeirão vai dar o mesmo sabor. Mas eu converso com uma pessoa, eu não posso dizer que todo mundo é igual a ela. As pessoas são muito diferentes. Cada um pensa diferente. E eu fiz muitos. Para escrever 10 livros, né, Renato? Você também escreve, você sabe que a gente gasta muito tempo para estudar, para fazer pesquisa. E essas aulas que eu ministrei, eu tenho apostila, tenho um livro de inteligência cognitiva, me demandou muitas experiências, muito tempo, inclusive até com familiares, com a minha esposa, não só nos treinamentos, mas fora disso. Então, toda a experiência, todo esse desafio todo, tudo depende do que a gente quer tirar. É muito complicado, mas foi muito legal, muito bacana. E você acha que leu o livro também de Poder da Inteligência Cognitiva, você deve ter visto alguma coisa lá sobre isso. muita coisa, muito. Eduardo, por favor. Bom, primeira e última pergunta aqui, a minha.
Quero agradecer demais por estar participando aqui. Quero fazer um convite também para a Simone, a minha esposa, que ela está acompanhando de longe e ficou bem interessada em participar aqui da Egrégora. Conversar com vocês depois, respeito. E o Carlos, antes de fazer a pergunta, eu quero só fazer uma ressalva. O Carlos comentou que algumas pessoas aqui fez o treinamento dele Titãs. Eu sou uma delas, eu fiz recentemente com o maior orgulho, o maior prazer. Adorei, recomendo a todos, porque não tem idade, né, para fazer. Então, quem quiser fazer, é super recomendado. As dinâmicas são lindas, super impactantes e vai marcar pro resto da nossa vida. De verdade, sem querer elogiar, não, mas realmente é muito, muito boa com tudo que nós passamos. Gratidão. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Minha mente, eu vou falar agora por mim, e tenho certeza que muitos aqui também têm essa questão. A minha mente ela é multifocada, né? Então, por exemplo, eu trabalho com computador, né? Sempre abrir várias páginas ao mesmo tempo, abas ao mesmo tempo, navegadores, olho uma coisa a outra, faço, estou de olho aqui, mas estou pensando outra lá, né? Então eu tento otimizar e maximizar. Só que eu descobri que isso é certamente prejudicial, infelizmente, né, para nossa mente, porque eu entendi que ela não foi projetada para isso, ela é projetada para ser focal, né? E aí eu descobri que eu tenho um pouco eu tenho um TDAH que é multifoco, né? Então, não é multifoco, é totalmente focada. Então, eu acabo sofrendo, de certa forma, com isso, mas, de outro lado, eu não gostaria de mudar, porque eu acabo tendo coisa substancial, né? Isso me acaba me ajudando muito em várias áreas. Eu gostaria de saber o que que você tem a dizer sobre isso e o que que você recomenda para a gente, porque realmente é uma questão de tempo, né? Querer otimizar, enfim. Obrigado. Eu não te avaliei, né? Eu já fui terapeuta, hoje não sou mais porque eu não tenho tempo de exercer essa profissão, linda, maravilhosa. E eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião não é uma verdade, é só um achismo muito grande. Você sofre de SPA. Você sabe o que é SPA? Sim. Síndrome Acho do que sei. pensamento, síndrome do pensamento acelerado. Você está fora da caixinha, você não é igual aos outros na questão do pensamento. Eu não. Meu pensamento já é lerdo, eu sou lento, eu não consigo abrir 10 abas no meu computador, eu faço uma coisa por vez, eu analiso, eu olho. Isso não tem nada de errado, por quê? É o caldeirão de feijão. Caldeirão de feijão é tudo igual, e as pessoas são todas diferentes. E aí, qual é o certo? Para mim, você não tem TDAH, sabe por quê? Quem foi que falou que o padrão de vida normal é o Carlos? Quem foi que falou que o padrão de vida normal é o Renato? Quem falou que é o Tadeu? Quem falou que é o Denis? Quem falou que é a Beth? Quem falou que é a Inês? Quem falou que é a Loló? Né? Quem disse que o estilo certo é tal pessoa? É cui bono. Pensa sempre assim, ó, cui bono. A quem interessa esse padrão? Né? Então, assim, quem vive no padrão? Não conheço ninguém que vive no padrão. Perfeito é só Deus. Então, Eduardo, conforme você fez o Titãs Leader Training, se aceite do jeito que você é. E você falou, se você não for assim, você vai perder coisas. Na verdade, você está ganhando. Você está um passo na minha frente. Continue assim. Aproveite o melhor possível. Agora, sempre que você puder, relaxe, faça a contemplação com Deus, da sua forma, tá? Do seu Deus. Fale com o universo, com Cristo, né, com quem você quiser, mas esse momento ele é importante para regularizar ou regular o seu pensamento. Mas olha, isso é só uma teoria, não é uma verdade. Aliás, pessoal, tudo que eu falei até agora, tudo que eu defendi, eu não consegui falar tudo que eu anotei, né? Foi algumas coisas aqui, mas é tudo minha verdade, meias verdades e também uma parte de estudo, mas a verdade nós não sabemos, né? Vamos continuar estudando, vamos continuar conversando aqui. Gente, não se pegue ao que eu falei, não, tá? Não se pegue, não. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Eu estou vendo aqui, Calma, acabei de olhar calma, aqui o Fernando. horário aqui, Calma. tá chegando. Primeiro, vou pedir para a dona Inês fazer o agradecimento a você. Aí depois você faz o encerramento, faz seu agradecimento. Por favor, Inês. Já que ele falou que quem manda é você, manda a bala. Ó, eu como só consigo fazer meia coisa. Vou te falar que são muitos insights, né?
o homem, eu falo que o homem é tão complexo, a gente se enfiou aqui nesse mundo, nesse corpo físico. Olha, é muito complexo. Eu falo que às vezes a gente cansa da gente mesmo, porque a gente quer seguir um caminho, quer entender, quer fazer, quer evoluir, quer. E olha como, por isso que eu falei do tempo, a gente ser prisioneiro do tempo. Porque o tempo, na verdade, não existe mesmo, está aqui, é tão relativo, mas tão relativo. E como sair dessa relatividade do tempo com esse corpo físico? E eu gostei muito que você falou para o Eduardo, que agora é um tal de rotular doença disso, doença daquilo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fico revoltada, porque as pessoas funcionam de modo diferente, porque elas captam do universo, ela se constituiu perante o que esse universo dá. Então, é uma noite de muitas reflexões, né? Minha cabeça está dando um nó, graças a Deus. Acho que o maior intuito do Carlos é esse. Vão pensar em quem vocês. Carlos, gratidão pelo seu tempo tão precioso, né? De ter deixado de estar com a sua família, com a sua esposa, e estar com essa outra família aqui, que é uma família também ideal. E, na medida do possível, nós nos amamos e desejamos estar sempre juntos. Obrigada do fundo do coração. Nossa, Inês, essa palestra sua agora foi maravilhosa. Eu gostei muito, porque ela foi bem profunda e realmente, né? Que rótulo é esse, né? Coisa, deixa eu viver, para com isso. Tem um momento espírita que fala assim, um dos textos deles é assim: é mais fácil eu enxergar o cisco no olho do outro do que a trave do meu próprio olho. Então as pessoas vivem rotulando os outros do que é certo e o que está errado. Vai viver a vida, faz o que você quiser, da melhor forma que você quiser. Obrigado, Inês, pelas palavras. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque eu vou ser indelicado e injusto, porque todos eu amo, todos são importantes. Foi ótimo. Eu aprendi mais um pouco. Quando a gente faz isso, a gente aprende. Meus colegas sabem disso, né? Que todo mundo que fala que aprende um pouco. Eu estou muito feliz com isso. Gratidão. E o meu recado final para vocês eu não tenho nenhuma capacidade técnica, moral, filosófica para dar conselho. Mas se eu pudesse dar um conselho, aproveite mais o tempo. Carlão, você me convenceu de que o tempo é uma ilusão. O tempo Amanhã, irá dizer isso. amanhã, quinta-feira, eu deixo você como administrador do grupo para você estar compartilhando aí os seus cursos, os seus eventos, os seus contatos, enfim. Amanhã você fique, por favor, à vontade, porque o pessoal já percebeu que você tem muito conteúdo. Se a gente tiver um tema por semana, você enfrenta e faz, né? Então, eu agradeço de coração, agradeço os seus amigos também que vieram te prestigiar aqui. Convido a esses titãs que possam estar, como é mesmo o nome daquele lugar onde ficam os deuses na mitologia? Tem o Panteão, né? Então, esse panteão aí de deuses dos titãs aí que estejam junto conosco. Meu muito obrigado a todos os amigos. Edenilson, muito bom te ver. Sei que você passou por uma cirurgia recentemente e está firme, está bem aí. Muito feliz que você esteja conosco. Quer dar uma palavrinha aí, Ed? Desculpe, a minha voz está meio ruim, mas em virtude da cirurgia, mas o tempo é isso, o tempo é muito bom. Eu cu- Até esperar a cirurgia, o tempo não passava, de repente chegou rápido. De repente a cirurgia que era demorado, foi rápido, porque fiquei 3 horas anestesiado. Acordei e agora o tempo flui com naturalidade e está muito bom. Então vamos aproveitar o tempo, é isso aí. Parabéns, Carlos, sempre sensacional. Muito bom ter Um você aí abraço. conosco, Edi. Então é Tudo isso, de bom para gente. vocês.
uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos. Um beijo no coração de todos. Uma boa semana, bom feriado amanhã. E aproveitem o tempo, né, Carlão? Boa noite a todos. Gratidão, Boa noite, pessoal. gratidão, Tchau, gratidão. gente. Boa noite. Gratidão, Obrigada. Boa noite a gratidão. todos.